Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus queridos camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 7 de janeiro de 2023 e está aberta oficialmente a 5ª temporada desse podcast que você tá ouvindo. Que na verdade quase ninguém tá ouvindo, mas você que tá ouvindo. Provavelmente só você. Enfim, é exclusivo, né? Então aqui não é qualquer coisa não. E aí, hoje começou 2023 para esse podcast, né? Na verdade, o ano já começou há 7 dias, mas começar mesmo é depois do carnaval. Não sei pra quem, na real, né? Porque pra quem trabalha de verdade mesmo, já começou dia 2, né? Dia 1º, não, aí também não vamos exagerar. Dia 1º não começa mesmo. Agora dia 2 começou. Mas enfim, vamos parar de enrolação. Vamos falar logo do show 230 e pouco que eu acabei de fazer. Acabei de fazer não, já faz... agora são 2 da manhã. 2h20 da manhã. E o show acabou 10 horas da noite. A minha parte acabou mais ou menos ali 9h42. Mas foi um show bem legal, hein, mano? Comecei o ano tranquilo. Eu acho que essa é a palavra. Não, na verdade não, feliz, cara. É mais do que tranquilo. Acabei de passar num farol piscando que não tá fechando, sabe? Mas eu passei na fé em Deus. Foi isso. Passei na fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque depois que eu passei, eu percebi que como tá piscando pra mim, também tá piscando pra rua que cruza. Inclusive, acabei de cruzar o Oscar Freire. E se eu batesse num carro na Oscar Freire, você que não é você que não é aqui, né, de São Paulo, Oscar Freire é uma das ruas mais chiques de São Paulo. Então, se eu bato ali, provavelmente ia ser um Porsche, entendeu? Não, algum carro assim. E aí, meu seguro só cobre 100 mil, o resto Deus ia prover, né, pro dono do carro. Bem que, e aí? Como é que funciona? Alguém aí é profissional de trânsito? Vamos já dar uma primeira devagada aqui. Madrugada, farol piscando amarelo pra todo mundo. Aí bate o carro. Quem tá errado? Se tá todo mundo piscando pra todo mundo, não tava fechado pra ninguém. Fica Jockey Pô? Não sei como funciona. Provavelmente não é no Jockey Pô, porque deve ter alguma burocracia, nada no governo é tão simples, né? Mas enfim, eu não sei porque eu tô falando disso, vamos falar do show. Hoje eu fiz o meu primeiro show de 2023 e olha só que interessante, né? Meus 2 últimos shows de 2022 foi com o Jansen Serra e o primeiro de 2023 também. Até falei isso no palco, que eu falei, ou o Jansen Serra gosta de mim, ou ele não sabe dizer não. E eu não vou perguntar qual é as 2 opções que é a de verdade, né? Vou continuar fazendo aí. E foi um show bem legal, hein, mano? Foi show no Teatro Caritas. Primeira vez que eu vou lá e é a primeira vez que eu faço. Esse teatro, ele fica numa escola. Eu acho que é uma escola particular, uma escola muito top. E aí tem um teatro lá, fica lá na Zona Leste, lá no... Mano, São Mateus, eu acho. Longe, hein? Caralho, de casa deu 1h20. Mas valeu a pena. Mano, acho que tinha o teatro, acho que lotado. Achei até engraçado isso aí. O teatro lotado parece que cabe em 500. Tinha 150, alguma coisa assim. Mas parecia que tava cheio, mano. A acústica do teatro é muito boa, todo mundo sentando na frente. E foi muito bom. Eu também tô feliz porque eu achei... Eu testei uma piada hoje. E é uma piada que eu queria fazer já. E aí eu pensei, antes de entrar no palco, e eu fiz, entrou, e aí eu acho que dá pra arrumar e entrar mais ainda. E essa eu vou contar aqui, que é o seguinte, eu tô fazendo agora o one-liner, né? Que, pra quem não sabe, o one-liner é uma linha, né? Em inglês. Quer dizer, em inglês é isso mesmo. É uma linha, né? Piada de uma linha. E qual é a diferença, né? Porque pode ser uma piada de uma linha num texto normal.
Então, eu não sei explicar isso que eu tô querendo dizer. Acabei de me perder aqui. Mas enfim, o que eu preciso explicar para a plateia é o seguinte. A gente está acostumado aqui no Brasil a ter basicamente, não é bem storytelling. Tem bastante storytelling, mas também tem a observação que a pessoa faz 5 minutos falando sobre um tema. E na one-liner, a principal diferença não é nem só o tamanho da piada. É justamente você fazer uma piada e a próxima não ter nada a ver, entendeu? Você faz a piada, acabou a piada, a próxima pode ser sobre o mesmo tema, mas pode ser sobre um tema completamente diferente. E aí eu queria, né, explicar isso para as pessoas, porque quando é num comedy club não precisa muito, mas quando é num bar, por exemplo, ou até num comedy club mesmo, demora um tempo até as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque o cara que veio antes, ele fez de um jeito, que basicamente é ou storytelling ou observação, mas o cara ficou bastante tempo ali, ele costura os assuntos, enfim. E depois entra eu e aí demora um tempo até as pessoas entenderem, entendeu? E aí eu queria fazer uma piada para explicar isso. E aí eu fiz a piada, e a piada que eu fiz foi assim, ó. Até uma parte dela, ela é uma premissa que o Maloca usava. Não sei se ele usa mais, ele usava, mas é a premissa. Eu acho que não configura roubo. Eu queria até pedir aí a opinião dos meus ouvintes. Eu acho que não configura roubo de piada, porque é o seguinte, eu falo assim, eu falei assim, né, hoje. Antes de começar, eu gostaria de explicar, né, para vocês que eu faço um tipo de humor um pouco diferente do Jansen e do Cas Batista, que também abriu lá, né? Que eu faço one-liners, que são piadas curtas e que um tema não tem nada a ver com o outro. Então eu mudo de assunto muito rápido e eu gosto de explicar isso porque eu fiz um show em Jundiaí e aí no final uma mulher me deu o cartão dela e aí eu falei, porra, ou ela tá me cantando ou é alguma produtora que quer me contratar, né? E aí quando eu olhei tava escrito psicóloga especializada em TDAH. E aí a piada então, eu posso até ter TDAH, mas não tenho R$300. Então, se tiver um psicólogo aqui, muito obrigado, mas esse é meu estilo. E aí mais ou menos isso, entendeu? E aí a do Maloca era assim, ó. Ele falou que tava cantando, e aí um cara, ele tava tocando, na verdade, na noite, ele não fazia... Ele cantava também, mas ele não tava fazendo comédia na piada dele, ele tocava na noite, tava tocando, e aí um cara na primeira fila, um cara, ele faz toda uma ambientação, mas era um cara muito bem arrumado na primeira fila, e aí ele começou a tocar muito bem, começou a cantar uma música do Eric Clapton, que é bem difícil tocar no violão, inclusive ele toca bem pra cacete, ele toca no violão e tal, e aí ele canta a música do Eric Clapton, e o cara fica olhando assim, né, tipo, pagando um pau pra ele, e aí o cara dá um cartão e ele pensa que é um produtor que tá querendo... o cara de uma gravadora que tá querendo levar ele pra cantar e pra gravar, né, na gravadora, e ele fica todo feliz. E aí quando ele vê o cartão, tá escrito lá, professor de inglês. Que a piada é porque ele, não sei se deu pra entender, mas ele entrega muito melhor, né, claro, eu só tô recitando. Mas basicamente ele quis dizer que ele cantou a música toda errada, e aí o cara queria ensinar ele a cantar inglês. Então o pensamento é até o mesmo, né, se for ver. Mas eu acho que não configura, né, entendeu? Porque, o que você acha? Me fala aí. Qualquer coisa eu posso até falar que não foi o cartão, né? Porque o cartão que é foda. O cara entregou o cartão pra ele e a mulher entregou o cartão pra mim. Mas eu posso só falar que a mina me procurou, né? Não entregou o cartão. Enfim, mas entrou essa piada. Eu gostei e vou pensar aí como é que eu faço. E vou seguir. E aí, cara, eu vou contar uma fofoca aqui, ó. Fica entre nós, hein? Fica entre nós. Será que eu conto? Mano, só tem 12 pessoas aqui. Será que eu me queimo? Mas eu tô querendo contar, hein? A fofoca da... Não sei se eu conto. Não vou contar, não. Me pergunta no privado que eu conto pra vocês a fofoca que aconteceu. Porque aí fui lá, né? Fiz e o show foi muito bom. Eu tinha 12 minutos. E aí eu fiz 11h39. E aí cortei uma piada
que eu contei uma piada, a penúltima piada, ela entrou tão bem que eu falei assim, acho que não precisa não, vou parar aqui. E aí eu parei 20 segundos antes e a outra piada tinha exatamente os 20. Então eu devia ter contado, né? No fim das contas, eu acho que eu vacilei nisso. Mas enfim, foi muito bom, gostei bastante do show. Próximo show, inclusive, outra coisa boa, e aí até tá falando isso pro Paulo Torres. Vou até falar aí do Paulo Torres. O Paulo Torres, cara, eu vi ele. Provavelmente ele falou que tá indo pra 3 anos de comédia, eu acho que é isso. Então provavelmente era um dos primeiros shows dele. A gente viu ele no Salam Aleikum, sei lá, eu e o Léo. E o Léo, Leonardo Vidoni, né, que agora não é coach, ele chamou esse Paulo Torres pra fazer show com nós lá em São Caetano, na noite que o Léo produzia. E aí realmente ele regaçou lá, ele tinha arregaçado onde a gente tinha visto, na noite de Open, aí no nosso lá, que também era de Open, mas não era de Open com 20 pessoas, entendeu? Não, na verdade não era de Open não, que a gente fazia cada linha um tempo e depois tinha um convidado especial no final, então era um show mesmo. Enfim, aí ele levou, e a gente já levou porque eu falei, mano, esse maluco é bom, hein, mano? Que era o Paulo Torres. E aí, ele já era bom lá no primeiro ano de comédia, ele já era engraçado pra caralho. E aí, hoje eu vi ele a primeira vez no Comédia ao Vivo. E, mano, que porrada que ele deu. 5 minutos, altíssimo. Nossa senhora, que porrada. Meu Deus do céu. Mas deixa eu terminar de contar, né? Eu saí lá, caralho, esse tá muito TDAH esse episódio, hein? Mas vamos lá, eu vou conseguir. Eu fiz lá no Caritas, e aí do show acho que foi isso, cara. Foi bem legal. Eu consegui olhar menos pro celular. Então eu ainda olhei, mas olhei bem disfarçado, as pessoas não perceberam, entendeu? Ainda percebi que eu deixei dar uma caída, depois eu recuperei. Eu preciso também dar uma melhorada, talvez na ordem. Tem a piada da conversa, já teve uma conversa que ela tá entrando muito bem. Acho que eu tenho que pôr ela mais pro fim. Eu tô falando ela já no começo, junto com um monte de piada que é boa também. E aí o meio tá ficando meio fraco. Eu preciso colocar ela mais do meio pro fim, pra não deixar cair. Então o que eu tenho de dica aí, né, pra quem tá começando, é isso. Você, até quando você tá contando história, é que às vezes quando você tá contando história, não dá pra você fazer isso. De mudar a ordem. Dentro de uma história tem uma ordem cronológica e você não pode falar do final da história antes do começo, né? Mas com storytelling ou com online é mais fácil, e também às vezes se não é uma história só, talvez dê para fazer isso. É uma boa você sempre ouvir o áudio, e eu sei, já falei isso um monte de vezes, estou repetindo, mas é muito bom você sempre ouvir o áudio, sempre estudar. E, inclusive, cara, o Jansen, ele tem 12 anos de carreira. Então, já tem 2 especial gravado e tal. Não tá estourado, mas é muito bom. Mano, no Comédia ao Vivo, nossa senhora, ele deitou também. Paulo Torres arregaçou 5 minutos, mas o Jansen fez 15. Mano, deu uma porrada. Então, ele é bom pra caralho, assim. E ele também gravou os 2 shows, e aí a gente conversando, e ele falou, ainda bem que eu gravei os 2, porque aí eu vou olhar os 2 e ver onde eu acertei melhor e tal, e corrigir, entendeu? Então até os grandes faz isso, mano. O Murilo Couto, se você já viu o podcast e tal, ele fala que ele escreve no palco, né? Ele sobe com a ideia e vai desenvolvendo. Isso não quer dizer que todo show dele é assim, entendeu? Ele escreve no palco, e aí escreveu uma vez, ele vai fazer aquilo várias vezes. E aí, ele também, o Murilo Couto, que é um dos caras mais engraçados naturalmente que tem, né? Ele de Rafael Portugal, os 2 são engraçados naturalmente, assim, os caras são foda de engraçado. E eles fazem isso também. O Murilo Couto também grava todo o show dele, ele grava o áudio. Pode reparar que ele põe um celularzinho no banco, ele tá gravando o áudio para depois ele ouvir. Todos eles fazem isso. Então, essa dica não é só pra você gravar para depois ficar se ouvindo e show bom. Se bem que show ruim eu não tenho coragem de ouvir também, não. Quando o show é muito ruim, eu devia ouvir, mas eu não tenho coragem. Eu sei como é difícil, mas preciso ouvir também. Mas é você ouvir e tentar arrumar, entendeu? Quando você ouve, você fala, puta, aqui, ó, eu tô enrolando muito aqui. Ou aqui, ó, aqui dá pra ter um time. Isso também gostei. Eu fiz conscientemente. Tem uma piada que eu faço que ela entra já assim, só que a piada tá um pouco pra frente.
Mas no setup tem uma piadinha, tem uma gagzinha ali. E aí eu percebi que se eu der um time maior, ela entra melhor. E aí eu já consciente falei, que eu vou fazer isso. E aí deu certo também. Justamente porque eu ouço o texto, eu ouço os shows. Então todo show eu ouço. Hoje eu já ouvi, inclusive, enquanto eu tava indo do Caritas pro ao vivo, eu ouvi. E aí agora vai pra segunda parte, né? Que além do show, hoje eu tive outro compromisso de comédia. O Jansen ia fazer lá no Comédia ao Vivo. E aí eu falei pra ele pra eu colar também pra assistir. Aí ele falou, vamos, pô. Aí eu colei lá pra assistir. Aí eu tava falando isso lá com o Paulo, né? Eu comecei isso lá atrás e não terminei. Que é você ir assistir show também. Entendeu? Você tem que sair de casa pra fazer, mas também sair pra ver. Inclusive, eu saio pouco pra ver, viu? Eu tô trabalhando nisso, de tentar sair mais. Eu sei que quando você é casado, é ainda mais complicado, mano. Casado com filho, puta, você vai falar pra sua mulher que você vai sair de casa pra ir assistir show, entendeu? Eu sei que é foda, mas tem que ir, mano. Por quê? O Paulo, ele colou pra ver... Não, ele fez ontem não, acho que quinta, sei lá. Ele foi no Beverly, acabou fazendo, os caras gostaram e falou, cola lá no ao vivo. E aí ele fez ao vivo por isso, entendeu? Porque ele tava lá. Mano, será que não tá gravando? Não, acho que tá gravando sim. E aí ele fez por isso. E aí também eu fui lá, saí, eu não fui pra assistir, né? No ao vivo fui pra assistir, mas no show que eu fui fazer, eu conheci o Cas lá. Na verdade já conhecia ele, mas nunca mais tinha trombado. E aí já arrumei um show pra quinta. Então quinta eu tava... Esse mês eu tinha 2 shows. Aí apareceu esse agora do Jansen, então eram 3. E aí agora eu já arrumei mais um por causa do show que eu fiz. Ele curtiu e falou, cola lá quinta. Aí já vou na quinta também fazer, entendeu? Então é isso, tem que colar, tem que ser visto, tá ligado? E aí agora no ao vivo, o que eu ia falar mesmo do ao vivo, cara? Que eu fui ver. Mano, que vontade que dá de fazer, viu? Caralho, mano, dá muita vontade de fazer. Quando, puta, o ao vivo parece... Não é que parece, é que os caras que são lá, os caras que tava lá no elenco hoje, foi o Luiz França, no MC, que é bom pra caralho. O Marcelo Marrom, bom pra caralho também. Jansen Serra foi bem pra caralho. Paulo Torres também foi bem pra caralho. O Di Lopes. Quem que foi mais, mano? Di Lopes. O Paulo. Di Lopes, Paulo Torres. Quem que eu tô esquecendo? O Afonso. Afonso também fez. E eu acho que tinha mais. Não, acho que era só esses. Agora acabou, né? Di Lopes, Marcelo Marrom, Afonso Padilha, Paulo Torres e Jansen. Então é uns caras muito bons. E aí faz parecer que é fácil. Mas, mano, dá vontade de fazer também. Nossa senhora, que vontade. Meu Deus do céu. E aí eu, inclusive, foi na hora que o Paulo Torres estava no palco, eu falei, mano, caralho, ele já era bom. Mas ficou bom demais, mano. Falei pro cara que tá do meu lado, ele falou, mano, mas ele realmente é bom e tal, mas o show que você fez lá no Caritas tá lado a lado. E aí, a primeira reação instintiva de fazer é falar, não, que isso, pô, nada a ver. Mas não, eu falei, mano, realmente, eu dei uma porrada lá no Caritas muito boa. E aí eu falei, porra, valeu, mano, obrigado, da hora ouvir isso. Porque realmente não tem porque eu ficar me diminuindo se foi bom mesmo, caralho. Então é isso, tem que também comemorar as pequenas vitórias e também aceitar os elogios quando é verdadeiro, cara. Porra, vai ficar jogando pra baixo? Então é isso. E aí, porra, que aula, mano, ao vivo o bagulho é louco, hein? Nossa, tava lotado, eu não sei quantas pessoas cabem no Renaissance, mas tava lotado, mano. E é isso, se você quiser saber da fofoca, me manda no privado, que eu conto pra você lá no privado. Mas aqui eu acho que não vou contar não, vai que essa porra vaza, e aí eu não quero esse risco pra mim não, beleza? Então acho que era isso. Agora, eu queria contar, tive hoje uma ideia, vai ter agora no meu show um quadro, meu solo vai entrar isso aí já. Vai ser um quadro. No meu solo eu vou entrar tocando trompete, eu vou entrar tocando aquela música do Racionais, a introduçãozinha do Vida Louca, tá ligado?
é... Eu vou entrar tocando trompete nessa música, tá? A batida e eu vou entrar tocando trompete. Inclusive eu fui pra praia esse final de semana, já comecei a ensaiar lá no trompete, meu irmão tem um trompete na praia lá, eu já comecei a ensaiar, como eu tô há, pelo menos, caralho, vai fazer 20 anos, não, tô aqui com 18, 15 anos pelo menos, 15 anos, vai fazer 15 anos que eu parei de tocar trompete, e aí eu ainda sei as notas, só que o trompete e as notas você dá na boca. Então tem os pistos, né? Mas só no pisto não adianta, não é soprar, você tem que ter a embocadura. E aí a mesma, por exemplo, tudo solto, você dá o dó mais grave, o sol, o dó de novo, o mi e o sol. E o sol mais agudo. O sol os dois sol é tudo solto. Então, sem mexer nos pistos, você faz essas notas todas. E assim por diante. Você aperta um pisto, o Fá, o Si bemol, o Ré agudo, o Ré grave é o 1 e o 3, enfim, não tem por que eu estar explicando aqui. Mas eu só quero falar que a embocadura, depois de 15 anos, não sobrou. E aí as notas agudas não saem, mano. E aí, então eu preciso pegar esse trompete, levar pra minha casa, ficar ensaiando, voltar, né, minha embocadura. Se tocar pelo menos um mês, eu acho que se eu tocar um mês, dando todo dia, pelo menos meia horinha, eu acho que volta pra quando eu fazendo solo, eu tá conseguindo tocar. E aí, eu também tirei no violão, né? Que é quase a mesma nota, mas o trompete é em si bemol e o violão é em dó. Violão e piano, enfim. É em dó e o trompete que eu toco é em si bemol. Então, quando eu dou o dó no trompete, é o si bemol do violão. Então é só transpor, né? Que chama. Enfim, é só tocar no violão a mesma nota, só que em vez de começar essa nota começa no trompete, no Fá natural. Então, se o dó vira o si bemol, é 3. Enfim, não vou entrar nesse detalhe não, tá muito técnico. Mas enfim, eu transpus pro violão, e aí eu já toquei, tô começando a tocar ela no violão, eu quero pegar também agilidade no violão, e aí vai ter um quadro no meu solo, que vai ser piadas racionais. E aí eu vou falar, né, que meu vídeo mais bombado da história, foi um vídeo que bateu quase 1 milhão no meu Instagram, que é eu falando mal do Mano Brown. Olha que ideia de jirico. E aí eu achei que engajou, as pessoas querem me matar, mas eu acho que vale a pena. Então eu escrevi um set só de piadas do Racionais, e aí eu vou contar as piadas, e quando eu terminar a piada eu vou tocar no violãozinho. Vou tocar rápido, sabe? E aí eu vou tocar a próxima. E aí eu já pensei em umas piadas já. A primeira é umas piadas muito ruins, mas é das piadas ruins que eu gosto. E aí a primeira é assim, eu aprendi muita coisa com Racionais. Uma das coisas que eu aprendi com Racionais é que o cara que inventou o leite de caixinha chamava Dimas. Porque tá na música lá, né? Ele fala assim, Dimas, o primeiro vida longa da história. Então todo mundo sabe, né, que o leite longa vida é o de caixinha. Então o cara que inventou foi o Dimas, e quem contou pra nós foi o Racionais. Então tem essa piada. Tem outra piada que eu escrevi também, que é assim, o Racionais, eles fazem muita piada sobre racismo. Só que agora vai ter que ser inclusivo, né? Não pode falar só de negro, tem que ser inclusivo. Então eu escrevi a música Branco Drama, que na verdade não é qualquer branco, é o branco rico da Faria Lima ali, né? O Faria Limer. Então eu escrevi a música Branco Drama, que é assim, ó: branco drama, sujei minha renegade de lama, e acabou. Que é o único drama do branco Faria Limer, é esse. Então, aí entendeu? Então eu vou, já só falta 25 piadas agora para dar 25 minutos, dá 12 minutos. Não precisa de 25. Se eu fizer 10, dá 5 minutos. Acho que 5 minutos disso tá bom já. Nem isso, acho que isso é 2 minutos, mas 4 piadas já tá bom já, esse quadro. As piadas racionais. Enfim, acho que era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que esse ano a qualidade desse podcast melhore, no sentido de conteúdo mesmo, viu? Porque esse aqui ficou bem ruim. Desculpa por isso.
eu perdi o jeito, né? Muito tempo sem fazer. Você vê que não saiu uma nada aqui que preste. Você acabou de perder meia hora de seu dia, mas muito obrigado por ter me dado essa chance aí de estragar meia hora do seu dia. A gente se vê na quinta-feira. Quinta-feira tem show. Provavelmente será um episódio bem curtinho, onde eu vou falar pouquinho merda, porque o André vai comigo lá pra Ferraz de Vasconcelos. Mano, essa porra é longe, hein? Caralho, já tô me arrependendo de aceitar, hein? Caralho, é muito longe, muito longe. Eu vou ter que cruzar São Paulo de ponta a ponta pra chegar lá, mas vai valer a pena, porque eu tô em busca de um sonho, né? Isso que eu tô fazendo é tudo em prol do meu futuro como grande comediante brasileiro. Vocês ainda vão ver eu chegar lá, tá bom? E aí, só queria falar também que foi muito foda, né? Ali na hora que eu tava no Comédia ao Vivo, antes de começar e depois que eu saí do palco, eu percebi como pra muita gente isso não quer dizer bosta nenhuma, mas também como pra mim e pra todo mundo. Imagina um comediante que é comediante lá do Alagoas, que nem teve um mano que me chamou que ele quer começar a fazer comédia, ele já escreveu uns bagulho e tal, e aí ele tem umas dicas, não sei o que, ele é lá do Alagoas. E aí pra mim e pra ele, mano, eu tava... Pô, o Comédia ao Vivo é um dos bagulhos mais tradicional do stand-up do Brasil, e eu tava lá no camarim com os caras lá, trocando ideia. O Afonso não ficou, mas tava o Di Lopes, que tá no Comédia ao Vivo, e no Quatro Amigos, que é o maior grupo do Brasil, Marcelo Marrom, o Luiz França, que inventou o stand-up aqui praticamente, junto com os caras das antigas, e tava eu lá no meio, e eu falei, mano, pra quem é comediante, pra 99,9% da população, grande bosta eu tá aqui. Mas pra quem é comediante, que do caralho. Pra mim de 4 anos atrás, que do caralho eu tá ali, falando com os caras. Tá ligado? Isso é muito foda, mano. Então tem que comemorar essas pequenas vitórias, e hoje foi mais um dia de vitória. Muito obrigado por você vir até aqui. Até a próxima e tchau. Deixa eu desligar que tem polícia rodoviária no pedágio. Eu vou baixar o microfone, mas não vou desligar não, porque eu preciso pegar o microfone para desligar. Então eu vou falando por aqui. Quem sabe vocês vão ouvir o primeiro enquadro desse canal, desse podcast. Então, não pararam. Quem diria que a polícia não para um Honda Fit, hein? Realmente ele não parou, ele não deu nem bola. Na verdade ele deu uma olhadinha, mas eu tô com sem parar, né? Nem essa também. Na hora que ele viu, caralho, eu ia parar esse cara, ele tem cara de ser das ruas. Eu tenho cara de ser das ruas. Eu tô de óculos, aí eu de óculos disfarço um pouco. Mas mesmo assim, eu continuo com cara de malaco, cara de perigoso, cara de quem já pegou cadeia. Eu tenho cara de quem já pegou cadeia. Quem me conhece sabe. E aí ele viu, mas falou, tem sem parar, infelizmente. Esse eu não posso parar. No pedágio, principalmente. Seria uma baita... como se diz? Baita... Esqueci qual é a palavra que eu quero dizer. É tipo como se fosse, sabe? Não é sarcasmo. Como que é o nome? Caralho, tá na ponta da língua. Enfim. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Deixa eu ver se eu consigo pausar esse bagulho aqui, que eu tô com dificuldade. Tô segurando o microfone com a mão, o celular com outra, e o volante tá com Deus. Deus no controle, literalmente.